Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, daquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver. E também nossos queridos colegas concurseiros poder localizar as videoaulas com maior facilidade, poder auxiliar nos seus estudos, ajuda bastante e não custa nada, tá? Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, nós vamos agora para a nossa nossa quinta aula, isso mesmo, nossa quinta aula aí sobre a Base Nacional Comum Curricular. Lembrando que é importante assistir a todas as aulas para não perder nada, tá? Então nós vamos aí para a nossa quinta aula e agora nós vamos falar sobre o Pacto Interfederativo e a implementação da BNCC, tá? E tem aqui um subtítulo que fala sobre Base Nacional Comum Curricular, Igualdade, Diversidade e Equidade. Gente, é muito legal esse tema aqui. Então vamos lá. No Brasil, quem é o Brasil, pessoal? Um país caracterizado pela autonomia dos entes federados, acentuada diversidade cultural e profundas desigualdades sociais, tá? Então, no Brasil, os sistemas e redes de ensino eles devem construir currículos e as escolas precisam elaborar propostas pedagógicas que considerem as necessidades, possibilidades e interesses dos estudantes, assim como suas identidades linguísticas, étnicas e culturais. Gente, eu falei isso aqui na última aula, quase no finalzinho da última aula. Essa questão aqui de necessidades, possibilidades e interesses, tá? Faz parte aí de uma educação significativa. Mas vamos lá no começo. No Brasil, um país caracterizado pela autonomia dos entes federados, acentuada diversidade cultural e profundas desigualdades sociais, né? Ou seja, é um país aí, pessoal, onde tem uma diversidade cultural muito grande e também, pessoal, uma desigualdade social gigantesca no Brasil, que a gente sabe que tem, tá? Então, no Brasil, sistemas e redes de ensino, eles devem construir currículos, pessoal, e as escolas precisam elaborar propostas pedagógicas aí que considerem as necessidades desses estudantes, as possibilidades, as potencialidades deles e também os interesses, tá? Ou seja, trabalhar com os estudantes aquilo que é de interesse deles, aquilo que é significativo para eles, aquilo que realmente vai trazer alguma coisa para eles, tá? Não adianta você trabalhar conteúdos que para você é importante, mas para o aluno não vai acrescentar em nada na vida dele, nada tem a ver com a realidade dele, tá? Dessa forma, você trabalhando, buscando esse tipo de conteúdo, você vai estar, buscando esse tipo de conteúdo, você vai trabalhar ali uma melhor formação para esse estudante. Mas também tem que considerar as suas identidades linguísticas, étnicas e culturais. A gente já vai falar um pouquinho, vocês vão entender um pouquinho melhor sobre essa identidade linguística, étnica e cultural, tá bom? Nesse processo, a BNCC ela desempenha um papel fundamental, pois explicita as aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver e expressa, portanto, a igualdade educacional sobre a qual as singularidades devem ser consideradas e atendidas. Essa igualdade deve valer também para as oportunidades de ingresso e permanência em uma escola de educação básica, sem que o direito de aprender não se concretiza. Sem o que o direito de aprender não se concretiza. Olha, errado aqui, quase ficou ruim. Então vamos lá. Nesse processo, por que a BNCC ela desempenha um papel fundamental? Porque ela explicita as aprendizagens essenciais, ou seja, o mínimo que o educando tem que aprender em cada etapa da educação e cada modalidade também, tá? Ela coloca ali o mínimo que ele tem que aprender, tá? As suas necessidades essenciais, as suas aprendizagens essenciais para cada etapa. E ela expressa dessa forma, pessoal, a igualdade educacional sobre as singularidades, tá? Ou seja, assim, que devem ser consideradas e atendidas. Então, assim, você tem que tratar todos iguais, de forma igual, tem que atender ali todos de forma igual, mas respeitando as suas singularidades, né? Respeitando ali que cada um é diferente, cada um tem uma forma de aprender, cada um tem o seu tempo, tá bom? Então é muito importante aí respeitar a singularidade de cada aluno e atender a todos de forma igual, sem qualquer tipo de discriminação. Essa igualdade, ela deve valer também para as oportunidades de ingresso e permanência em uma escola de educação básica. Olha só, pessoal, essa questão de ingresso e permanência, né? Fala ali, olha, primeiro eu vou matricular o filho dos ricos, depois eu matriculo os filhos dos pobres. Olha, primeiro eu vou matricular quem mora perto da escola, depois eu matriculo quem mora longe. Olha, primeiro eu vou matricular... Gente, não pode ter qualquer forma discriminatória, tá?
a criança morou ali no raio da escola, independente se ele mora na rua da escola ou 4 ruas para frente, chegou primeiro, garante a vaga, tá bom? Claro que vai haver uma classificação assim, às vezes a criança mora 2 km da escola e do lado da casa dela ali, a 100 metros, tem uma escola. Então a mãe fala, mas eu não gosto dessa escola, eu vou pôr na outra. Pode estudar naquela escola, desde que consiga atender todo mundo. Porque às vezes você tem crianças ali naquela região que já enche a escola. Aí tem uma que mora a 100 metros de outra escola e a mãe quer que estude naquela. Aí não dá, e realmente tem que ser feito um remanejamento, tá? Porque agora a mãe não gosta daquela escola, leva para outra, mas eu tenho carro, eu levo tudo bem, legal, só que eu não consigo atender nem os que moram aqui nessa região. Você tem uma escola do lado da sua casa. Então nesse caso é diferente, mas qualquer tipo de discriminação, você falar, não quero ele aqui porque ele por causa da cor dele, ou por causa da religião, ou porque ele é índio, ou porque ele veio de outro país, isso aí não pode acontecer, tá bom? Então é a igualdade de ingresso e de permanência. Qual que é a igualdade de permanência? Toda criança que está matriculada na escola, ela tem o direito à matrícula obrigatória no ano seguinte, tá? Você não pode falar, esse ano você está aqui, mas o ano que vem eu não sei. Não, ela está ali, ela está garantida ali toda a matrícula dela de todos os anos, tá? O Brasil, ao longo da história, naturalizou desigualdades educacionais em relação ao acesso à escola, à permanência dos estudantes e ao seu aprendizado. São amplamente conhecidas as enormes desigualdades entre os grupos de estudantes definidos por raça, sexo e condição socioeconômica de suas famílias. Gente, isso aqui remete muito ao início da educação no Brasil, quando foi trazida pelos jesuítas, onde só os filhos dos ricos poderiam estudar. Depois, posteriormente, permitiram ali que os filhos dos pobres poderiam estudar, mas também a educação ela era dividida. Os filhos dos ricos aprendiam ali a ser advogados, engenheiros, eles eram voltados ali para um lado cultural. E o filho do pobre, ele aprendia o quê? A dar sequência no trabalho dos pais, nas lavouras, nos trabalhos braçais. Então a educação, mesmo quando foi concedida aos pobres, ela era diferenciada, tá? E essas desigualdades educacionais aí, elas surgiram, pessoal, e elas vieram se arrastando aí no decorrer dos tempos. Então o Brasil, ao longo da sua história, vem trabalhando essa questão da desigualdade educacional, tá? Diante desse quadro, as decisões curriculares e didático-pedagógicas das Secretarias de Educação, o planejamento do trabalho anual, instituições escolares e rotinas e os eventos do cotidiano escolar, eles devem levar em consideração a necessidade de superação dessas desigualdades. Bom, antes de eu continuar, vamos lá. Então, diante desse quadro, as decisões curriculares e didáticos-pedagógicas, de novo eu falei errado, pessoal. Decisões curriculares e didático-pedagógicas, tanto da Secretaria de Educação, planejamento do trabalho, as rotinas da escola, tudo, tem que levar em consideração a necessidade de superar essas desigualdades, ou seja, tratar a todos como igual. Tanto que na educação inclusiva, quando a criança é colocada ali na sala regular, não pode ser feito um currículo adaptado para ela. Pelo contrário, o currículo tem que se adaptar a essa criança. Por isso que tem, inclusive, o atendimento educacional especializado, tá? Para complementar ali as dificuldades dessa criança. Mas não pode ser feito um currículo à parte para aquela criança, porque senão você realmente está causando uma desigualdade. O que adianta você incluir a criança e vai excluir ela no currículo? Não resolve nada, tá bom? Para isso, os sistemas e redes de ensino e as instituições escolares devem se planejar com um claro foco na equidade, que pressupõe reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes. Gente, eu adoro essa palavra equidade, adoro trabalhar com ela. Então vou explicar agora para vocês o que é a equidade. Então assim, pessoal, olha só. A diferença entre igualdade e equidade. Vou explicar aqui o que é equidade. Vamos lá. Você tem duas pessoas, né? Dois rapazes, dois amigos. Eles vão num futebol. Chega lá, tem um muro. Esse muro tem 1,5 metro de altura. Um dos rapazes tem 2 metros. Então ele encosta no muro, tá meio metro acima, ele assiste o futebol tranquilo. O outro só tem 1 metro de altura. Ou seja, o muro tá meio metro acima dele, ele não consegue ver. Aí tem ali 2 caixotes, de meio metro cada um, 50 centímetros. E aí você pega os 2 caixotes, o que você faz? Vou dar um caixote para cada um. Igualdade, né? Direitos iguais. Aquele que tem 2 metros, ele já está assistindo o jogo, ele nem precisa daquele caixote. Se ele subir em cima do caixote, é perigoso ele cair do outro lado. Ele vai ficar 1 metro acima do muro. Aquele que tem 1 metro, se você der um caixote para ele, ele vai subir e vai ficar na altura do muro. Só que a questão a cabeça dele está na altura do muro, os olhos estão abaixo, então ele ainda não vê o jogo. Então o que você faz? Você pega os 2 caixotes e dá para aquele que tem 1 metro. O que vai acontecer? Ele vai ficar com 2 metros, da mesma altura que o outro amigo. Assim, os dois ficam na mesma altura e conseguem assistir o jogo. Então, igualdade, direitos iguais.
equidade, condições iguais. Então, assim, se você pode pegar e dar um caixote para cada um e falar, ó, direitos iguais, cada um. Só que a questão é, aquele que é alto precisa do caixote? Não. E aquele que é baixinho? Precisa de 2 caixotes para ficar igual ao outro? Sim. Então o que você faz? Ao invés de dar um caixote para cada um, dá os 2 caixotes para aquele que precisa, os 2 vão ficar da mesma altura e os 2 assistem ao jogo. Essa é a equidade. Igualdade é direitos iguais. Equidade é condições iguais, tá? Então muita gente fala assim, mas o certo é a igualdade, porque é direitos iguais. Tudo bem, você pega um... como eu expliquei essa história do caixote, né? Você pode pegar e dar um caixote para uma pessoa que nem precisa e que ela vai deixar ali do lado, porque vai até atrapalhar ela, e você tem outra que precisava de 2. Então, assim, mais importante que a igualdade é a equidade, pessoal. Mais importante do que os direitos iguais são as condições iguais, tá bom? Você garantir ali que uma pessoa tem as mesmas condições que você, tá? Então, por isso que está falando aqui, ó, para isso, os sistemas e redes de ensino, instituições, eles devem se planejar e com um claro foco na equidade, ou seja, dar condições iguais. É que nem, por exemplo, o AEE na escola, né? O AEE é para crianças com necessidades especiais que estão ali na sala regular. Ah, mas se o aluno não tem uma necessidade especial, mas ele podia complementar ou suplementar o aprendizado dele, ele tem o direito do AEE. Tá, você coloca um aluno que não precisa no AEE e ele vai tirar a vaga de um outro aluno que precisa, porque o AEE, ele mal comporta todos os casos que tem dentro de uma escola. Então é mais ou menos isso, né? Você quer dar direitos iguais ali para 900 crianças, sendo que das 900 crianças, 830, por exemplo, não precisa. E aí aquelas 20 que precisam acabam ficando sem atendimento, por quê? Porque, não, toda a escola tem direito ao AEE. Não pode, né? Então a equidade, são as condições iguais. O AEE, ele é um atendimento educacional especializado para quê? Para atender aquela criança que precisa de uma complementação para acompanhar o resto da sala, tá? Então por isso que fala aqui, com claro foco na equidade, dar condições iguais a todas as crianças. O que pressupõe reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes. Ou seja, uma criança com necessidades especiais, ela tem uma necessidade diferente de um aluno regular ali que não tem necessidade especial nenhuma. Certo? Então, assim, sempre colocando, pressupondo ali que cada aluno tem a sua própria diferença, tá? Aqui tá meio contra aquilo que eu gosto de defender, né? Não é diferente, né? Eles são iguais, porém cada um com sua diferença. De forma particular, um planejamento com foco na equidade também exige um claro compromisso de reverter a situação de exclusão histórica que marginaliza grupos, como, por exemplo, povos indígenas, originários e populações das comunidades remanescentes de quilombos e demais afrodescendentes, e as pessoas que não puderam estudar ou completar a sua escolaridade na idade própria. Então, o que quer dizer isso aqui, pessoal? Um planejamento com foco na equidade, ele exige um claro compromisso de reverter essa situação de exclusão, tá? Uma exclusão histórica que vem acompanhando aí nos anos, décadas e séculos do nosso país aí, que marginaliza grupos, como, por exemplo, os índios, né? Tem uma série americana, pessoal, que está no Netflix, que era baseada numa obra literária do começo do século XX, que a obra é a Anne de Green Gables, e na Netflix, como já não tem mais direitos autorais, né, o pessoal rebatizou ali e colocou o nome de Anne com E, né, então vai estar lá Anne with E, né, Anne com 2 E's, with E, né, coloca lá Anne com 2 E's lá que já vai aparecer, tá, então a Anne with E, tá no Netflix, e é uma série muito bacana, pessoal, vale muito a pena assistir, é uma série inclusive pedagógica até. E essa série tem uma situação lá que tem uma comunidade indígena e o pessoal lá, o pessoal da família, do governo lá, da cidade fala assim, não, nós temos que alfabetizar as crianças indígenas também. Só que o que eles fizeram? Eles criaram uma escola só para os índios. E ali, pessoal, era uma escola rígida ali que eles até batiam nas crianças, porque eles queriam fazer que as crianças esquecessem tudo que era da cultura deles, porque eles tinham que ser igual aos homens brancos, pensar igual aos homens brancos e fazer tudo. Então, esse ponto é muito triste na série. Mas é justamente isso que não pode acontecer. Você não pode querer que o índio seja igual nós e abandonando a cultura deles. Não, pelo contrário. Tá? Nós vamos, já falei em várias aulas, não sei se a gente vai chegar a explicitar isso aqui direitinho, mas o índio não. Ele tem que ter, a escola tem que estar lá na terra dele, respeitando a sua língua materna, também a sua cultura, suas crenças, tá? Então tem que ser respeitado tudo isso. Você não pode pegar um índio e querer que ele aprenda aquilo que é importante para nós. Não, tem que aprender aquilo que é importante para ele. Tá? Bem como as comunidades remanescentes aí dos quilombos, né? Da época lá dos quilombos, que eram campos ali que eram formados ali de negros que fugiam das senzalas, e também os demais afrodescendentes, tá? Que têm sofrido aí grande exclusão escolar aí no decorrer da história educacional do nosso país. Tá? Então nós temos aí que reverter essa situação de exclusão histórica aí do nosso país.
bem como também as pessoas que não puderam estudar ou completar a sua escolaridade na idade própria, tá? Que são as pessoas que abandonaram para trabalhar ou por qualquer outro motivo, e hoje, né, elas também sofrem muita discriminação. Igualdade requer o compromisso com os alunos com deficiência, reconhecendo a necessidade de práticas pedagógicas inclusivas e de diferenciação curricular, conforme estabelecido na Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência. Olha, pessoal, isso aqui está meio contraditório também, porque tem documentos aí que eu fiz videoaulas que falam sobre essa questão da diferenciação do currículo, que não pode ter a diferenciação no currículo, tá? No caso da inclusão, não pode ter essa diferenciação no currículo. Eu estou achando bem estranha essa lei aqui, porque assim, o currículo ele tem que ser o mesmo, por isso tem um atendimento educacional especializado. No caso aqui, a diferenciação curricular, ela diz respeito à educação especial, tá? E não é o que está falando aqui não, eu estou achando bem estranho isso aqui. Mas assim, no caso da educação especial, né, da classe especial, ele tem que ter uma diferenciação curricular, porque ele realmente não vai acompanhar. Mas no caso da inclusão, não, senão a criança não se torna uma inclusão, né? Você vai excluí-la dentro da inclusão, tá? Então eu vou permanecer com a minha concepção aqui. Essa questão da diferenciação curricular, ela diz respeito à educação especial e não Deixa eu ler de novo aqui. Igualmente, requer o compromisso com alunos com deficiência, reconhecendo a necessidade de práticas inclusivas. Então, aqui está falando na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, mas na verdade, assim, essa questão aqui da diferenciação curricular, ela está envolvida na educação especial, não na inclusão da sala regular. Na inclusão da sala regular não pode ter essa diferenciação curricular, mas eu vou buscar isso aqui e depois vou esclarecer para vocês, tá bom? Agora nós vamos entrar no tema aqui da Base Nacional Comum Curricular e currículos, né? A relação aí, né, da Base Nacional Comum Curricular, né, e currículos. Vamos ver a relação entre isso, entre esses dois, tá? A BNCC e os currículos se identificam na comunhão de princípios e valores que, como já mencionado, orientam a LDB e as DCN. Dessa maneira, reconhecem que a educação tem um compromisso com a formação e o desenvolvimento humano global, e em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. Então, assim, pessoal, a BNCC e os currículos, eles se identificam numa comunhão de princípios e valores, tá? Dessa maneira, eles reconhecem que a educação ela tem um compromisso com a formação e o desenvolvimento humano global. Mas para isso, pessoal, é o seguinte... A BNCC, ela é um documento que vai nortear os currículos. Ela não vai dizer o que o currículo tem que fazer. Ela vai dizer assim, ó, você tem que chegar aqui. Como você vai fazer e o que você vai usar de ferramenta aí é com você. Mas você tem que chegar até aqui. E é muito importante esse tipo de coisa, porque quando você vai criar um currículo, pessoal, você precisa ter em mente onde você quer chegar, para você poder montar esse currículo. Se você montar um currículo e não souber, eu não sei até onde a criança vai aprender, você... vai ficar muito difícil. E um exemplo que assisti numa aula do professor Davi, eu achei muito interessante que ele colocou, um exemplo é a Alice, né, no País das Maravilhas, que tem uma cena lá que a Alice pergunta qual é o caminho. E aí o gato chega para ela e fala assim, para onde você quer ir? Ela fala, eu não sei. Ele fala, então, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então isso é muito importante, porque se você tem um currículo e você não sabe onde você quer chegar, o seu currículo não vai te levar para lugar nenhum. Então você pode elaborar ele de qualquer forma. E que educação você vai conseguir para essa criança? A pior de todas, né? Então, a Base Nacional Comum Curricular, quando ela diz assim, ó, o mínimo que você tem que chegar é aqui, ela te dá um caminho para seguir. Então, ela te dá um lugar para você chegar. A partir daí você vai construir o seu currículo, focado no quê? Naquilo que é essencial a criança aprender. Tá bom? Então é muito importante esse reconhecimento aí, essa comunhão de princípios entre a LDB e a BNCC e o currículo, tá? Se o currículo ele tem a BNCC como objetivo, né, o parâmetro dela ali, o parâmetro essencial dela naquela etapa como objetivo, o currículo tem um caminho a ser traçado. Se o currículo não tiver nada que o norteie, ele não sabe nem para onde ele vai, tá? Então vai ficar uma coisa meio perdida ali, tá? E a gente vai buscar esse desenvolvimento global do ser humano nas suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. Tá? Além disso, a BNCC e os currículos elas têm papéis complementares para assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da educação básica, uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação. Ou seja, pessoal,
Quando você fala aqui, né, a BNCC e os currículos, eles têm papéis complementares, ou seja, um completa o outro. A BNCC, ela tem um mínimo que precisa ser realizado ali em cada etapa. Para isso, ela precisa do currículo, porque é o currículo que vai chegar nesse resultado, tá? E o currículo, ele precisa da BNCC para quê? Para ter um lugar para onde chegar. Senão, o currículo não vai para lugar nenhum. Então, os dois se complementam aí, tá? Para assegurar o quê? Aprendizagens essenciais, tá? O currículo vai assegurar que se achegue é o melhor, hein? O currículo vai assegurar para que se chegue nessa aprendizagem essencial. E a BNCC, ela precisa do currículo, porque é ela que vai mostrar para o currículo onde tem que chegar. Então eles se complementam aí, tá? Em cada etapa da educação básica. E essas etapas elas só se materializam mediante aí o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação, tá? Ou seja, você só chega em algum lugar se você percorrer o caminho para chegar lá, tá? São essas decisões que vão adequar as proposições da BNCC à realidade local, considerando a autonomia dos sistemas ou das redes de ensino e das instituições escolares, como também o contexto e as características dos alunos. Essas decisões que resultam de um processo de envolvimento e participação das famílias e da comunidade referem-se, entre outras, ações a... Então, assim, esse tipo de decisão, pessoal, elas vão adequar as proposições da BNCC à realidade local, tá? Então, assim, você vai trabalhar tudo aquilo que a BNCC quer que você chegue em uma determinada etapa, sempre trabalhando aquilo de acordo com a realidade local, tá? Considerando a autonomia dos sistemas, ou seja, assim, os sistemas de ensino eles têm autonomia para criar suas próprias formas de trabalho, né, seus próprios conteúdos, tendo a BNCC como base, né? E também as redes de ensino, instituições escolares têm a sua autonomia para trabalhar. E tudo isso refere-se, pessoal, entre outras ações, refere-se ao quê? Contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para apresentá-los e representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los mais significativos, com base na realidade do lugar e tempo no quais as aprendizagens estão situadas, tá? Então tem que ser algo significativo para a vida do estudante, tem que estar ligado à sua vida cotidiana, tá? E contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, ou seja, não trabalhar os componentes de forma fragmentada, mas todos trabalhando em forma articulada. Decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais dinâmicas, interativas, colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem. Tá? Então, decidir sobre formas de organização interdisciplinar, aí, ou seja, os componentes curriculares trabalhando de forma interdisciplinar, tá? Para que todos aí se ajudando, a gente consiga fortalecer aí uma competência pedagógica, tá? Não dá para todo mundo, mais uma vez, trabalhar de forma fragmentada, cada um trabalhar no seu canto aí, tá? Bem como as equipes escolares, né? Adotar estratégias mais dinâmicas, interativas, né? Colaborativas aí. Selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados, a conteúdos complementares, se necessário, para trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de alunos, suas famílias e culturas de origem, suas comunidades, seus grupos de socialização, ou seja, pessoal, buscar ali diversidade de atividades, de espaços, né, diversas formas de ensinar também, tá? Diversas formas de metodologias, estratégias, tá? Sempre tendo o aluno como foco, sua realidade, suas necessidades, seus interesses, tá bom? Não só ficar dentro da sala de aula lá fazendo lição. Conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar os alunos nas aprendizagens, tá? Então, criar práticas aí, formas aí de modo a despertar o interesse nos alunos. Construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultados que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos. Ou seja, pessoal, a avaliação processual e acompanhamento. Já falei muito sobre avaliação processual. A avaliação processual é aquela que acontece durante todo o processo, onde o professor vai mediando, vai vendo onde está a dificuldade do aluno, vai auxiliando ele, ao invés de simplesmente esperar lá no final para fazer uma avaliação final e ver que o aluno realmente não aprendeu nada e dar um 0 para ele, tá? Então não, ela é uma avaliação que acontece durante todo o período, e isso serve também para que se avalie o trabalho do professor, a metodologia, a forma de ensinar, se avalie também a metodologia da instituição, se aquilo está sendo realmente viável. Então, avaliação processual e o acompanhamento ali
Tá? A gente tem que procurar buscar isso. Selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e aprender. Ou seja, criar estratégias aí, pessoal, para melhorar o nosso trabalho também. Tá? Criar e disponibilizar materiais de orientação para professores, bem como manter processos permanentes de formação docente, que possibilitem contínuo aperfeiçoamento dos processos de ensino-aprendizagem. Ou seja, criar, disponibilizar materiais ali para que o professor possa estar se aperfeiçoando, bem como cursos de formação permanente ali, para que o professor possa estar se aperfeiçoando, se atualizando sempre, de modo ali a beneficiar o processo de ensino-aprendizagem. Manter processos contínuos de aprendizagem sobre gestão pedagógica e curricular para os demais educadores no âmbito das escolas e sistemas de ensino, tá? Então, assim, também manter aí processos contínuos de aprendizagem no quesito da gestão pedagógica, tá? A gestão também está se orientando aí sobre as novas formas de trabalhar, sempre vendo, colocando ali todo o corpo docente, o corpo de profissionais da educação, sempre a par de tudo ali, nunca tomando decisões sozinho. Essas decisões... Só estamos aqui com 25 minutos, eu vou ter que parar essa aula para a gente dar continuidade daqui a pouco, porque ainda tem bastante tema aqui para a gente falar, e no fim vou ter que quebrar esse tema no meio mesmo, não vai ter jeito. Então, a gente vai dar continuidade aí na próxima aula, tá? Com essa mesma temática, tá bom? Então, bons estudos, não esquece de se inscrever, dar aquela curtida, e até a próxima aula.